Olá! No tutorial de hoje nós vamos aprender as configurações iniciais e nós vamos iniciar vendo os principais cadastros, dentre eles o cadastro de estabelecimento. Acessando o sistema Belly Software, nós vamos vir aqui no menu de cadastros e estabelecimento. Nesse local vão ficar os dados da clínica, como CNPJ, contatos, endereço, e aqui nós já podemos encontrar algumas configurações. Selecionando o estabelecimento e clicando em editar, nós vamos ter aqui vários campos para preenchimento. Iniciando aqui com as opções de padrão e isento de ICMS. A opção de padrão vai definir que esse estabelecimento é o estabelecimento padrão, lembrando que nós podemos ter mais de um estabelecimento dentro do mesmo sistema. E ao lado a opção de isento de ICMS se refere às emissões de notas, especificamente a NFC, que é a nota fiscal do consumidor. Abaixo vamos ter aqui a opção de código, onde já vai vir preenchida, campo para preencher com o CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, nome fantasia, razão social e nome fatura. Abaixo vamos ter campos para preenchimento de endereço, então aqui nós vamos informar o endereço da clínica e também campos para contato. Todas essas informações, grande maioria delas, elas vão listar no momento que nós gerarmos extrações do sistema. E nessas extrações estão envolvidos contratos, relatórios, documentos, então todas essas emissões que nós realizarmos a partir do sistema vão sair com os dados da clínica, então é bem importante que esses dados estejam todos preenchidos, ou grande maioria deles. Mais abaixo nós vamos encontrar aqui esses campos de configuração, onde nós vamos ter a opção de movimentar estoque a partir dos procedimentos, que vai interferir ali na movimentação dos produtos a partir dos agendamentos realizados. Esse processo é explicado com mais detalhes lá no nosso treinamento de estoque. Ao lado nós vamos ter a opção de relacionar automaticamente os usuários. Essa opção marcada vai fazer com que, ao cadastrar um novo usuário, ele fique relacionado ao estabelecimento padrão, já de forma automática. Se eu vou ter mais de um estabelecimento dentro do sistema e cada pessoa vai acessar um local diferente, essa opção pode estar desmarcada para que no momento do cadastro seja feita essa relação entre profissional e estabelecimento que ele irá acessar. Aqui ao lado vamos ter uma cor que nós podemos definir no cadastro do estabelecimento para diferenciar aqui acima, na barra de favorito, a cor desse estabelecimento. Abaixo nós vamos ter aqui campos referente à LGPD, iniciando aqui com a política de tratamento de dados. Essa política de tratamento de dados vai ser inserida aqui para que no momento que um cliente, uma pessoa que está passando ali seus dados de cadastro para a pessoa que está realizando o cadastro, questione referente à política de tratamento de dados da clínica. Então, juntamente com o departamento jurídico da clínica, vocês vão elaborar essa política e definir aqui nesse campo a política de tratamento de dados, para que assim que questionado, a pessoa que está realizando o cadastro já saiba como orientar ou que informação passar para o cliente. Vamos ter também a opção de termo de consentimento para o cliente. Nesse local nós vamos fazer o upload do termo de consentimento no formato de PDF, para que no momento que nós enviamos links para os clientes, que nós vamos ver mais à frente, após preencher esse link, após realizar ali o processo que está sendo solicitado através do link, ele marca a opção de li e concordo com o termo de consentimento. Então, aqui se refere aos links que são encaminhados para o cliente, por exemplo, atualizar os dados cadastrais dele. Finalizando aqui esse preenchimento, podemos salvar. Os dados serão atualizados e ainda aqui no cadastro do estabelecimento nós vamos ter algumas opções. A opção de editar para fazer ajustes, relacionar usuários, onde nós vamos dizer qual usuário acessa esse estabelecimento, a opção de configurar horário de funcionamento. Essa opção aqui nós vamos preenchê-la para poder fazer uma restrição de acesso, por exemplo, quais usuários podem acessar o sistema fora ou somente dentro desse horário que eu definir aqui. Então aqui nós vamos colocar o horário de funcionamento da clínica. Nesse local vamos ter as datas, então, de segunda até sexta. Por exemplo, a minha clínica abre às 8 da manhã, fecha ao meio-dia, retorna às 14 e fecha novamente às 20 horas. E se for um horário corrido, nós podemos utilizar apenas o turno 1 desta maneira, das 8 da manhã até às 8 da noite. Defino aqui.
Se for um horário corrido, posso colocar dessa maneira, utilizando apenas o turno 1, independente se for apenas pela manhã ou se for apenas pela tarde. Se for um horário corrido, utilizamos apenas o turno 1. Se em algum dia da semana o horário for diferente, eu posso selecionar esse dia aqui acima, por exemplo, na sexta-feira, ou posso selecionar ele aqui abaixo nas minhas colunas e ajusto esse horário. Então, na sexta-feira, minha clínica abre às 14 e fecha às 22, por exemplo. Aí vão ficar desta maneira aqui. Ajustado o turno, eu posso salvar, então definir o horário de funcionamento do estabelecimento. E aqui também nós vamos ter as opções de colocar fotos do estabelecimento e um carrossel de imagens do estabelecimento também. Vamos ver agora todo o processo de cadastro de usuários. Os usuários são aquelas pessoas que vão acessar o sistema, desde recepcionistas até gestores. Então, todo o pessoal que vai acessar o sistema para fazer movimentações, acompanhar movimentações, incluir dados, serão cadastrados nesse local. Acessamos aqui pelo menu Cadastros, Usuários. E aqui eu vou ter a opção de filtro para filtrar os usuários já cadastrados. Ao lado vou ter essa opção de apenas profissionais, onde serão exibidos os usuários que possuem a agenda, então os profissionais que fazem atendimentos, que têm uma agenda liberada aqui no meu sistema. Para incluir um novo usuário, vamos clicar aqui abaixo em incluir e vamos fazer o preenchimento dos dados desse novo usuário. Aqui nós vamos ter campos para nome, CPF, CNPJ, registro profissional, campos para endereço e campos para contato. Notem que os campos obrigatórios dentro desse cadastro vão ser nome, e-mail e celular. O nome é o nome do usuário. E-mail é o e-mail que ele vai utilizar para acessar o sistema. E o celular é o que ele pode utilizar para solicitar a redefinição de senha através de SMS. Então, aqui eu vou fazer o preenchimento de um novo usuário. Feito o preenchimento de nome, e-mail e celular, que são campos obrigatórios, os demais são opcionais, não é necessário preencher já de início. Preencher essas informações, eu posso também colocar uma foto desse novo usuário, fazendo uma captura webcam, ou fazendo o upload de um arquivo, ou ainda montando aqui um avatar para ele. Clicando aqui acima, vamos ter as opções de edição deste avatar. Ainda dentro do cadastro do usuário, nós vamos ter alguns parâmetros de comissionamento e permissões especiais, que são esses campos aqui abaixo. Inicialmente, o que nos importa para conseguir liberar uma agenda, fazer agendamentos para esse profissional, para esse usuário, vão ser essas duas opções. As demais opções de perfil de comissão, tipo usuário, definições gerais e dados de contratação, nós vemos mais detalhadamente lá no treinamento de comissionamento, onde nós vamos ver todo o processo de configuração de comissão, definir os percentuais e valores de comissionamento de cada profissional. Então, voltando aqui, vamos ter a primeira opção de realiza atendimentos. Essa opção vai definir que este usuário, no caso a Luciana, possui uma agenda ou que vai possuir uma agenda para receber ali seus agendamentos. E a opção ver todas as agendas vai permitir que a Luciana consiga ver todas as agendas cadastradas. Se eu estou cadastrando uma pessoa que não precisa ter uma agenda, por exemplo, uma recepcionista, a pessoa que vai cuidar do estoque, por exemplo, eu posso marcar apenas a opção de ver todas as agendas. Para a recepção, ela vai conseguir visualizar todas as agendas dos profissionais, fazer ali os agendamentos, acompanhar os atendimentos. Então, aqui no caso, estamos cadastrando a Luciana, que realiza atendimentos. Então, aqui eu já estou liberando a agenda da Luciana. Primeiro passo para liberarmos a agenda é marcar essa opção. Preenchidos os dados, marcado aqui as opções abaixo, nós podemos salvar. Ao salvar um novo usuário, automaticamente vai abrir esta telinha aqui de relacionar grupos. Aqui em relacionar grupos eu vou dizer quais acessos esse usuário vai ter. Então, o que a Luciana pode acessar dentro do meu sistema. Aqui nós vamos ter alguns grupos padrões, ao todo são 6 grupos, onde o grupo 1, que é o grupo Administração do Sistema, tem acesso total. Esse grupo consegue acessar todas as funcionalidades e informações do sistema. Os demais grupos possuem restrições, e essas restrições nós conseguimos ajustar e editar lá no menu de configurações, painel de segurança. Então, aqui no painel de segurança é onde eu vou definir o que cada grupo de acesso pode acessar ou não dentro do sistema. Primeiramente, vou selecionar o grupo que eu quero visualizar e editar. No caso, vamos pegar aqui o grupo de atendimento estética. Selecionei o grupo, vou ter aqui abaixo 2 campos. Menus disponíveis para o grupo atendimento estética
e menus relacionados com o grupo Atendimento Estética. No campo de menus disponíveis são os menus que esse grupo não tem acesso. Então, no momento, o grupo de Atendimento Estética não tem acesso a estoque nem a financeiro, mas eu posso adicionar. E em menus relacionados são os menus que esse grupo já possui acesso. Então, o grupo de atendimento já tem acesso a cadastros, processos, aplicativos, configurações e ajuda. E dentro de cada menu nós vamos ter os programas. Então, descendo aqui um pouquinho, vamos ter programas disponíveis e programas relacionados. Antes de fazer os ajustes, eu vou selecionar o menu. Então, aqui vou selecionar o menu que eu quero ajustar, vou descer aqui abaixo e vou ter algumas informações já. Então, em programas disponíveis, programas que esse grupo não tem acesso, mas eu posso adicionar. E programas relacionados são os programas que esse grupo possui acesso e eu posso remover ou fazer alguns ajustes também. Por exemplo, aqui selecionei menu de cadastros. O grupo de atendimento estética tem acesso ao menu cadastros, ao cadastro de clientes. E dentro do cadastro de clientes, o grupo de atendimento pode incluir clientes? Pode. Então, vou deixar marcada aqui essa opção. Pode alterar clientes? Pode alterar, ele vai precisar fazer ajustes ali dentro desses cadastros. E esse grupo, ele pode excluir ou inativar clientes? Não, não pode. Então, eu deixo essa opção desmarcada. E vamos ter também a opção de exportar. A opção de exportar, ela vai estar diretamente ligada às extrações que nós podemos fazer dentro do sistema, como, por exemplo, gerar relatórios, gerar ali Excel e PDF dos programas. Vamos pegar um programa que faz mais sentido aqui, por exemplo, em processos, nós vamos ter agenda, venda de planos e painel de atendimentos. Aqui, por exemplo, na agenda, a opção de exportar está marcada. Então, esse grupo, ele consegue gerar ali um relatório da agenda da semana, por exemplo. No venda de planos, essa função vai impactar em contratos, fichas e sessões. Então, se a opção exportar está marcada, esse grupo consegue gerar ali os contratos do cliente, a ficha de sessão. Se está desmarcada, ele já não consegue fazer esse tipo de exportação dentro desse programa. Então, aqui nós fazemos os ajustes de cada menu e programa que o grupo vai ter acesso. Ah, mas eu quero criar um novo grupo. Nesse caso, nós vamos acessar o menu Configurações, Grupos. E aqui nesse local, vamos ter os padrões já cadastrados e eu posso incluir novos. Quando eu for incluir um novo grupo, eu vou ter aqui duas opções. A opção de restringir acesso conforme o horário de funcionamento do estabelecimento. É essa opção que vai definir que este grupo pode acessar fora do horário do estabelecimento que foi cadastrado. Então, aqui eu defino qual grupo pode acessar fora ou pode acessar somente dentro desse horário. E a segunda opção é a opção de permite consultar a auditoria. Essa opção vai permitir que esse grupo que eu estou editando ou cadastrando consiga visualizar as auditorias dentro do sistema. Um exemplo seria na agenda. Na agenda possui auditoria e através da auditoria eu consigo ver quem agendou, quem alterou, o que foi alterado e se for excluído, quem excluiu. Então aqui eu defino qual grupo consegue visualizar essas informações ou não. Cadastrado o grupo ou ajustados os acessos lá no painel de segurança, vamos voltar lá para o nosso cadastro de usuários. Então aqui em opções eu vou ter a opção de relacionar grupos, onde eu vou definir em qual grupo a Luciana está relacionada. Então a Luciana vai fazer atendimentos, eu relacionei ela ao grupo atendimento estético. Após nós cadastrarmos um novo usuário, de forma automática o sistema vai enviar no e-mail dele um link de primeiro acesso, onde ele vai criar ali a sua senha. Caso esse e-mail não chegue por ser um e-mail automático, aqui abaixo nós vamos ter a opção de solicitar troca de senha, onde nós podemos reenviar um link para redefinição de senha para o e-mail desse usuário. Então aqui eu faço um novo envio a partir do cadastro do usuário. Ainda aqui abaixo, ao lado da opção de solicitar troca de senha, vamos ter aqui esse botão de opções, onde conseguimos fazer mais alguns ajustes. Então aqui vamos ter primeiramente controle de acesso, onde eu consigo relacionar estabelecimentos, a opção de relacionar grupo, onde eu vou definir qual grupo que esse usuário vai ficar relacionado, quais acessos ele vai ter. Aí nós vamos ter as opções de liberar a agenda. Então aqui nós vamos finalizar a liberação da agenda da Luciana. Para que eu consiga acessar a agenda dela, eu preciso dizer qual que é o horário que ela atende. Então aqui eu vou ter a opção de cadastrar turnos, onde eu vou colocar o turno que a Luciana faz. A Luciana atende de segunda a sexta, das 8 às 8 da noite. Então defino aqui esse turno dela, o horário de atendimento. Definido o horário de atendimento, o turno desse profissional, nós vamos ter aqui a opção de relacionar especialidades. Aqui eu vou dizer o que a Luciana
Luciana é. Ela é uma fisioterapeuta, ela é uma biomédica, então vou definir aqui qual que é a especialidade da Luciana. Caso não esteja listando aqui a especialidade desejada, pode ser cadastrado aqui no menu Cadastros, especialidades. Então aqui em opções eu vou relacionar a especialidade da Luciana. Relacionei a especialidade e cadastrei um turno, já consigo ter acesso à agenda dela. Ainda aqui, dentro das opções do cadastro de usuário, nós vamos ter essa outra opção chamada relacionar serviços. Aqui eu vou dizer quais serviços podem ser agendados pela Luciana quando eu tiver essa restrição. Então aqui vou ter a opção de restringir serviços realizados pelo profissional e abaixo os serviços que eu tenho cadastrado. E se eu fizer a marcação aqui, por exemplo, drenagem e massagem para a Luciana, eu só vou conseguir agendar esses 2 procedimentos para ela. Então essa opção de restringir serviços vai fazer esse bloqueio na agenda, permitindo que eu agende somente os serviços que estão relacionados para esse profissional. Ah, mas eu não vou utilizar, não preciso desse tipo de bloqueio, basta deixar desmarcado aqui e todos os procedimentos cadastrados podem ser agendados para o usuário. Aí por fim, aqui em opções vamos ter algumas opções de estoque, de relacionar centro de custo e também relacionar depósitos que também envolvem o processo do estoque, que nós vemos lá no treinamento de estoque. Então, voltando aqui, ainda vamos ter a opção de auditoria, onde nós conseguimos consultar tudo o que aconteceu com esse cadastro. Quem incluiu, quem alterou, o que foi feito, qual foi a data e o horário. Então, toda a movimentação feita fica registrado aqui na auditoria. Nós vamos ter aqui também a opção de ativar/desativar, que nós vamos utilizar quando, por exemplo, um profissional se desligou da clínica. Então, aqui eu vou ter essa opçãozinha, marcado aqui, vai surgir essa nova coluna de ativar/desativar, onde eu vou ter ativo e inativo. Ativo são os cadastros que estão ativos e estão acessando o sistema. Inativos são aqueles cadastros que não acessam mais, ou aqueles usuários que não listam mais e não conseguem mais acessar o sistema. A partir do momento que eu inativo um cadastro, vou inativar aqui o cadastro do Guilherme, ele não lista mais aqui na minha lista de usuários e também não consegue mais acessar o sistema. E agora nós vamos passar para o cadastro de serviços ou procedimentos dentro do sistema. Nesse local nós vamos cadastrar todos os serviços que são realizados pela clínica e pelos profissionais. Dentro do sistema nós vamos acessar o menu Cadastros, Serviços. Então aqui nós vamos fazer o cadastro desses procedimentos. Quando vocês contratam o sistema, já vão vir alguns cadastrados, como padrão ali para vocês terem uma noção de como fazer esse cadastro, onde nós vamos ter drenagem linfática, peeling, criolipólise e também massagem. Ah, mas eu não trabalho com esses procedimentos, eu não faço eles. Pode ser editado esse cadastro, assim como pode ser feito um novo cadastro. Clicando aqui em incluir, nós vamos ter acesso à tela de cadastro de serviço ou cadastro de procedimento. Então aqui vou ter em dados gerais categoria e tipo. Eu posso utilizar a categoria e o tipo para fazer separação entre esses cadastros. Por exemplo, na minha clínica eu trabalho com serviços de estética, fisioterapia e também depilação a laser. Eu posso fazer esse tipo de categorização dentro aqui dos meus cadastros. Essa opção de categoria e também tipo vai facilitar no momento que eu for buscar, por exemplo, serviços realizados de uma determinada categoria ou determinado tipo. Então aqui vou definir uma categoria, ao lado vou ter a opção de cadastrar categorias e serviços e em tipo eu coloquei aqui como exemplo facial, corporal e invasivo. Defino aqui qual que é o tipo do meu serviço. E aqui ao lado vou ter a opção de cadastrar tipos de serviço também. Abaixo vou definir o nome desse procedimento, posso colocar uma descrição e vou ter aqui o campo de valor para definir o preço desse procedimento. Então aqui, defini categoria, defini tipo, coloquei o nome do procedimento. Abaixo eu posso colocar uma descrição. Vou ter aqui o campo de valor. O que é esse campo de valor? O valor é quanto que custa esse procedimento. Para quem trabalha apenas com pacote, nesse local vai ser inserido o valor de uma sessão desse procedimento, porque lá na frente, no nosso outro treinamento, nós vamos ver todo o processo de como criar e como cobrar ali os pacotes. Então aqui eu defino o valor unitário desse procedimento. Ao lado vamos ter a opção de pontos para troca, para quem vai trabalhar com o sistema de pontuação. Vamos ter um campo para definir o custo desse procedimento. Quanto que custa para a clínica realizar esse procedimento? E para quem vai trabalhar com comissão, esse custo também pode ser descontado da comissão do profissional. Vamos ter aqui o tempo de duração desse procedimento, que é quanto tempo que ele leva para ser feito, e no momento que eu for agendar, o tempo que ele vai consumir ali da minha agenda.
Então, vou definir aqui em minutos. A massagem leva em torno de 60 minutos. Então, defino aqui o tempo. Abaixo, vamos ter a opção de dias para retorno, onde nós vamos definir se esse procedimento tem retorno e quantos dias são. O que essa opção vai fazer para nós? Ela não vai gerar um agendamento automático. Por quê? Para não ocupar espaço na agenda e também nem todo cliente comparece ao retorno na data certa. Essa opção ela vai gerar um relatório para nós de retornos, onde nós vamos conferir a data do agendamento desse procedimento e a data que pode ser o retorno, ou a partir daquela data pode ser feito o retorno. Nesse mesmo relatório, vamos ter ali informações de contato do cliente, onde eu posso utilizar ele para contatar os clientes, fazer o agendamento de retorno deles. Nós vamos ter a opção de lista na agenda automaticamente, onde nós vamos marcar para todos os procedimentos que vão ser agendados. Então, defino aqui essa opção de lista na agenda automaticamente dentro do cadastro de serviço, para que esse serviço liste lá na minha agenda para que eu possa agendar. Vamos ter também a opção de colocar fotos do serviço, onde eu posso fazer uma captura webcam ou fazer um upload de um arquivo também. Ao lado vamos ter essa opção de recomendações e precauções, onde eu posso marcar a opção de enviar e-mail para o cliente ao finalizar o atendimento com as recomendações e precauções após o procedimento ser feito. Preenchi o cadastro do estabelecimento, vou salvar e tenho um novo procedimento cadastrado. Feito o cadastro do serviço, aqui abaixo nós vamos ter algumas opções. A opção de editar para fazer ajustes nesse cadastro, a opção de relacionar convênios para quem vai trabalhar com convênio. Aqui nesse local vai ser definido quanto que custa a realização desse procedimento através do convênio X. Então aqui nós conseguimos ajustar o valor que vai ser cobrado através de cada convênio. Relacionar equipamento, eu vou dizer qual equipamento pode ser utilizado neste procedimento. Relacionar itens baixa, nós vamos dizer aqui qual produto é utilizado na realização desse procedimento. E esse processo também nós vamos conhecer com mais detalhe lá no treinamento de estoque. Vamos ter a opção de relacionar salas. Aqui eu vou dizer em qual sala esse procedimento vai ser agendado. Vamos ter também a opção de restringir serviços, onde eu vou dizer que quando o cliente fizer massagem, que é esse procedimento que eu cadastrei, ele não pode fazer massagem novamente em 15 dias. E o sistema não permite que eu agende esse procedimento novamente dentro dessa restrição, apenas após passar esses dias que eu adicionei na restrição. Ou, por exemplo, o cliente fez massagem, então ele não pode fazer drenagem em 10 dias. Faço essa restrição aqui de procedimentos. Lá na agenda, quando eu for agendar, eu vou ter um aviso. Se estiver dentro dessa restrição, abaixo eu vou ter essa notificação de restrição. Vamos ter a opção de gerar PDF e Excel dessa lista de procedimentos e a opção de importar serviços para quem possui uma lista de serviços em planilha, em arquivo. Aqui nós vamos ter a opção de baixar o modelo para importação com os mesmos campos que nós temos dentro do sistema. E abaixo nós fazemos o upload desse arquivo e vamos ter aqui todos os serviços importados. Aqui vamos ter a mesma opção de ativar e desativar procedimentos. Após inativar eles não listam mais para serem vendidos, para serem agendados. Agora nós vamos ver o cadastro de salas. Então nós podemos gerenciar a nossa agenda de várias formas e uma delas é através de salas. Falar em qual sala vai ser feito aquele procedimento. E aqui no sistema nós vamos acessar o menu cadastros, salas e vamos cadastrar a nossa sala. Vamos ter os filtros aqui acima. Aqui eu já tenho 2 salas cadastradas e abaixo a opção de incluir. Clicando em incluir, nós vamos ter esses campos para preenchimento. Categoria, onde eu posso criar categorias para separar as minhas salas também. E a opção de tipo, onde eu vou definir se é uma sala para avaliação ou uma sala para serviço. Essa opção aqui vai permitir que eu filtre essas salas lá na agenda. Então, defino aqui qual que é o tipo da sala. Vou definir o nome da sala, se é sala 1, sala de procedimento, sala de massagem. Defino aqui o nome dessa sala. Vou ter aqui o limite. O limite é quantos clientes eu consigo agendar no mesmo horário para esta sala. Então, aqui eu vou definir um limite e se eu ultrapassar desse limite, o sistema não vai deixar que eu agende mais clientes. Se eu colocar o limite de 5, por exemplo, quando eu agendei 5 clientes e for agendar o próximo, o sistema já me avisa que a sala atingiu o limite. Podemos definir uma cor também para esta sala. Preenchidos os campos, posso salvar. Ao salvar uma nova sala, já vou ter a visualização dessa opção de relacionar serviços. Aqui eu vou dizer quais serviços podem ser agendados nesta sala que eu criei. Então aqui faço essa relação também. Abaixo vou ter a opção de editar, de excluir. A opção de excluir, nesse caso, só vai se aplicar para a sala
salas que não foram utilizadas, que não têm agendamentos. Vou ter a opção de cadastrar horário. Como eu vou fazer agendamentos por salas, eu vou definir um turno, horário de funcionamento ou horário de atendimento dessa sala, e a opção de relacionar serviços também fica aqui abaixo para mim. No cadastro de salas, nós também vamos ter a opção de ativar e desativar para quando, por exemplo, uma sala ficar em desuso, que não for mais utilizada, eu posso inativar esse cadastro também e ela deixa de listar. Nós vamos ter mais um cadastro, que é o cadastro de equipamentos, onde eu posso também controlar a agenda dos equipamentos e também fazer a relação de esse procedimento vai ser realizado nessa sala e vai ser utilizado esse equipamento, por exemplo. Posso controlar dessa forma e posso controlar separado também. Dentro do sistema, vamos acessar aqui o menu Cadastros, Equipamentos e vamos aqui cadastrar esses equipamentos. Vou ter aqui o filtro, tipo também, abaixo os equipamentos já cadastrados. Clicando aqui em incluir, vou cadastrar esse meu novo equipamento. Vou definir aqui o tipo, se é facial ou corporal, ou posso criar mais tipos aqui ao lado. Vou definir o nome do equipamento, qual é o nome desse equipamento. Ao lado vou ter o tempo médio, que é o tempo médio de utilização desse equipamento. Eu levo em média 30 minutos para utilizar ele nos procedimentos, então defino aqui o tempo médio. Limite de clientes, eu vou definir quantos clientes eu consigo agendar no mesmo horário para este equipamento. Posso definir uma cor também desse equipamento, posso definir um fabricante e também colocar informações adicionais. Então esses são os campos para preenchimento do cadastro do equipamento. Após cadastrado, aqui abaixo vou ter algumas opções, como editar, relacionar a área de aplicação. Eu posso dizer aqui onde que esse equipamento pode ser utilizado, em qual área que ele pode ser utilizado, por exemplo. Definindo aqui as áreas, quando eu for realizar o agendamento, eu só vou conseguir agendar para as áreas que forem definidas aqui. Então eu consigo ainda fazer essa relação de onde esse equipamento pode ser utilizado. Vamos ter a opção de cadastrar horário também. Como eu consigo controlar a agenda do equipamento, eu preciso dizer qual que é o horário que ele está disponível para uso. Então aqui eu vou cadastrar o turno desse equipamento. Vamos ter a opção de relacionar serviços. Aqui eu vou dizer qual serviço ou em qual procedimento é utilizado esse equipamento. E por fim, controle de manutenção, onde eu posso incluir aqui as manutenções, incluir os agendamentos de manutenções e acompanhar essas informações referente à manutenção do equipamento. Vamos encontrar aqui também a opção de ativar e desativar o equipamento. Então aqui nós vemos os principais cadastros, os cadastros que vão me ajudar a conseguir fazer um agendamento. Feito esses cadastros, nós já conseguimos passar ali para a agenda. E aqui no sistema, para acessar a agenda, vou vir em menu Processos, Agenda. Ao acessar a agenda pela primeira vez, ela vai estar com esta visualização aqui, com esse cadeado. Abaixo vou ter os filtros, então aqui está dizendo que eu preciso selecionar um profissional para editar a agenda. Aqui ao lado vou ter as especialidades, por isso que é importante que a gente faça a relação do profissional com a especialidade. Então aqui vou selecionar as especialidades, consequentemente visualizo as agendas dos profissionais. Consigo ver aqui quais são os profissionais também e consigo alterar a ordem da visualização. Por exemplo, quero ver primeiro a agenda da Thaís e depois da Luciana. Ajusto da maneira que eu preferir. Então aqui está a agenda das minhas profissionais, o horário delas disponíveis conforme o turno que eu cadastrei. Então aqui as minhas duas profissionais iniciam os atendimentos às 9 horas. Vão até às 19h30 a Thaís e a Luciana vai até às 22. Então aqui nesse campo que fica listadinho é o horário que ela não tem turno. Na agenda também vamos sempre ter essa linhazinha vermelha indicando o horário atual. Então aqui eu consigo acompanhar qual que é o próximo cliente, qual cliente está em atendimento. E para fazer um novo agendamento, vou selecionar o horário aqui na minha agenda e clicar em incluir. Clicando em incluir, eu vou ter essa visualização do agendamento, onde vou ter o nome do estabelecimento, nome do profissional que eu selecionei, posso alterar por aqui, a data do agendamento, conforme eu selecionei, mas eu também posso alterar, horário inicial do agendamento e horário final, tempo de atendimento, o tipo do agendamento. Aqui eu vou definir se é um agendamento de serviço, procedimento, se é um agendamento de avaliação, de consulta ou retorno. Vamos ter o vendedor aqui ao lado. Abaixo vamos ter o cliente, onde nós podemos filtrar clientes já cadastrados, buscando aqui pelo nome, ou podemos cadastrar um novo cliente aqui ao lado. Então aqui eu vou incluir um novo cliente para fazer o cadastro do cliente. E dentro do cadastro do cliente, nós vamos ter aqui vários campos para preenchimento. E aqui também nós vamos encontrar a opçãozinha de política de tratamento de dados, que nós colocamos lá no cadastro do estabelecimento. Então aqui eu vou ter essa informação para já ter essa informação caso o cliente venha me questionar.
Aí vamos ter todos esses campos para preenchimento, são várias opções que nós podemos utilizar para preencher com os dados do cliente, além de fotos do cliente, aqui ao lado também. Essa foto fica atrelada ao cadastro. No treinamento de atendimento, nós vamos ver todo o processo de inclusão de imagens que são feitas em procedimentos. Aqui eu coloco apenas uma foto do meu cliente. Então, vou preencher com o nome, principais informações e vou salvar. Salvando um cliente direto pela agenda, ele já vai vir selecionado. Então, aqui o meu cliente já está selecionado. Aqui abaixo, vou definir o serviço que esse cliente vai realizar. Quando eu seleciono um serviço, o tempo de atendimento dele já atualiza. Então, o tempo de atendimento vem conforme o cadastro do serviço. Vou ter aqui o campo de sala para dizer onde esse procedimento vai ser feito. Equipamento. Qual equipamento vai ser utilizado nesse procedimento, por exemplo. E área de aplicação, eu posso definir ainda onde esse procedimento vai ser realizado. Por exemplo, Botox, que é feito em áreas. Então, eu posso cadastrar um serviço como Botox e aqui em área de aplicação especificar onde ele vai ser realizado. Preenchi os campos, vamos ter aqui o status do agendamento. Podemos criar tipos de observação e também colocar aqui uma observação. Uma das informações importantes para a gente se atentar no momento do agendamento é a disponibilidade. Aqui ela vai me dizer se eu consigo agendar nesse horário ou não. Por exemplo, aqui deu choque de horário, então eu não consigo agendar para essa sala nesse horário porque já atingiu o limite máximo de atendimentos simultâneos. Nesse caso, eu posso ajustar aqui o meu agendamento até que a disponibilidade fique com um horário livre e eu posso agendar. Então, a disponibilidade ficou com verdinho, consigo salvar o meu agendamento e ele passa a listar aqui na agenda. Então, o meu cliente teste está agendado para as 19 horas para um procedimento de massagem.